Então vamos lá, galera. Boa noite. Vamos aí para mais uma aula. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre procedimentos especiais na UTI. E hoje eu vou dar a aula de um formato diferente, tá? Eu vou dar aula, ao invés de vocês ficarem me vendo, eu vou colocar aqui o PDF, né, o documento da aula, porque a aula de hoje tem bastante imagem, então para vocês acompanharem melhor, né, eu acredito que vai ser melhor aí se vocês verem as imagens e o conteúdo ao invés de me ver aqui, né? Acredito que vai dar para a gente debater melhor aí o assunto. Então vamos lá. Mas qualquer dúvida, continua a mesma coisa. Vocês podem ativar o microfone, pode tirar a dúvida aí no bate-papo, tá? Que eu vou respondendo vocês. Então, gente, só para reforçar aí, eu vou iniciar a aula falando do conteúdo da semana retrasada, tá? Para ninguém ficar prejudicado. E depois eu falo o conteúdo dessa semana, tá? Porque ambas as aulas vai ser procedimentos especiais na UTI, né? Como são bastante procedimentos, eu dividi essa aula em 4, né? Então, a gente vai ter 4 aulas falando aí sobre esse tema, tá? No caso, né, hoje a gente vai falar aí das 2 primeiras partes, tá? Eu vou começar falando aí do transporte, tá? Para ser algo simples, né, que não precisa ser falado, mas precisa sim, né? Porque muitas das vezes, ali quando a gente está manipulando o paciente, né, transportando, há bastante falha, tá? E para que o transporte seja feito, né, de maneira eficaz, de maneira adequada, né, nos pacientes graves, é necessário, né, que seja feito através de marcas, né, adulto e infantil, como a gente já estudou aí nas aulas anteriores, que não há só um tipo de UTI, né, a gente tem a UTI neo, UTI pediátrica, UTI adulto. Então, em cada UTI, né, em cada modalidade aí, a gente precisa ter aí, né, as macas, né, para atender ali o paciente, tá? E essas macas sempre precisam estar com grades laterais, né? Eu sempre falo para vocês a importância das grades. As grades não estão ali à toa, tá? Então é muito importante que elas estejam sempre elevadas, gente. O paciente, independente do que ele tenha, ele sempre vai ter risco para queda, né? Por mais que o paciente não esteja tão grave, mas ali ele está sob efeito de remédio, então assim, né, a gente tem sempre que se respaldar deixando as grades elevadas, tá? É necessário também, né, que a maca tenha suporte para soluções parenterais, né? O paciente, quando ele está ali internado, independente de UTI ou não, sempre ele vai estar ali com soro, com medicamento, né, com acesso. Então, a maca é importante que tenha ali suporte para essas soluções, tá? Para agilizar ali na hora do transporte. É importante também que tenha suporte para cilindro de oxigênio, porque o paciente UTI, né? Ele pode ser que ele precise aí, né? A probabilidade dele precisar do oxigênio, ou já fazer o uso contínuo do oxigênio. Então, assim, é muito importante que tenha aí o suporte para o cilindro de oxigênio, tá? Com exceção dos pacientes neonatais, porque eles já são transportados através da incubadora, tá? Na maioria das vezes. Então, né, quando é UTI adulto, né, e infantil, a gente precisa dessa maca aí com todas essas características que eu falei. A imagem aqui, ela tá bem, né? É um desenho, mas assim, dá pra gente ver aqui corretamente, né, que tem a solução ali, né, para soluções, enfim, as grades, né, as macas, né, sempre tem que ter rodinhas, né, isso é óbvio, imagino que vocês já saibam. Então é isso, tá? Vou passar o slide aqui. E para o transporte ainda, gente, é necessário o quê, né? O cilindro transportável de oxigênio, porque às vezes o cilindro é muito grande, não tem rodinha, então tem que ter ali uma adaptação, tá? Para que esse cilindro de oxigênio possa ser transportado. A gente também tem que ter ali um ventilador mecânico para transporte, porque vamos supor que o paciente está ali na UTI, né? Vamos supor que ele é um paciente dependente ali da ventilação mecânica, aí vamos supor que a gente tem que transportar ele ali para o centro cirúrgico. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar ele da ventilação mecânica? Vai falar assim, peraí, paciente, aguenta um pouquinho aí, e quando chegar lá, né, não tem como. Então, assim, tem que ter um ventilador mecânico ali para transporte, né? Tem que ter um monitor cardíaco portátil para a gente conseguir
avaliar todos os parâmetros dele, porque a gente sabe que o paciente UTI, na maioria das vezes, ele é bem instável, então precisa do monitor cardíaco portátil ali, tá? A gente precisa da oximetria de pulso, tá? Né? Para a gente também ser um plus aí, para a gente poder estar avaliando esse paciente. Deve ser transportado também com a maleta de medicamentos de emergência, tá? E materiais e equipamentos de emergência, incluindo o ressuscitador manual, que é um AMBU, o jogo de laringoscópio, máscaras, tubos endotraqueais, né? Conectores, a cânula de Guedel, enfim, né? Para vocês verem que o transporte ele não é tão simples, né? Como eu falei anteriormente. Às vezes parece que é um assunto que nem precisa ser discutido, mas vocês faziam ideia, né? Que tinha que ter todos esses quesitos aí para transportar o paciente de UTI? Respondam aí. Não tanto esse tanto de coisa aí, né? O que é essa Assim, câmara de Guedel? O que é? eu até coloquei imagem aqui que eu imaginei que vocês pudessem. Ó, aqui tem o laringoscópio, vocês sabem o que é? Esse aí é para entubar? Isso, o laringoscópio é um equipamento aí que ajuda, né, a gente ter uma visão melhor da laringe, tá? Então ele é utilizado aí tanto para exames de laringe, tanto para intubação endotraqueal. Mas a gente conhece mais aí ali no ato da intubação, né, que os médicos usam aí o laringoscópio, né? E tem um joguinho de laringoscópio, ó, vou até coloquei imagem aqui para vocês também, ó, porque dependendo do paciente, né? Lógico que uma criança não vai ser igual de um adulto, então sempre tem que ter um joguinho ali, os tamanhos, para que a equipe ali possa estar fazendo o procedimento, mais especificamente o médico, né, que realiza aí a intubação, tá? A gente também tem a cânula de Guedel, ó, vocês conseguem ver aí mais ou menos na imagem, e ela é um dispositivo, né, para manter a via aérea manter a via aérea superior livre, tá, em pacientes inconscientes. Então, ela evita que a base da língua obstrua aí, né, a orofaringe, permitindo uma melhor oxigenação. E ela também é utilizada para que um paciente não fique mordendo o tubo, tá? Às vezes o paciente, né, é entubado, às vezes ele fica ali mordendo o tubo, então ela também é usada aí nesse caso, mas principalmente aí, tá, para manter livre a via aérea superior, tá? Em pacientes inconscientes no caso. Eu até coloquei imagens aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, a gente tem o aspirador portátil, não sei se vocês já viram. Aqui a gente tem o cilindro de oxigênio com rodinha, tá? Então, assim, é o correto, né? Para a gente estar fazendo o transporte do paciente crítico, é importante que a gente esteja atento aí, tá? Em relação a esses quesitos. Tá? Outra coisa que é muito importante também, né? Durante o transporte do paciente, vamos supor que o paciente, né, da UTI ali precisa de uma cirurgia de emergência, né? Vamos supor, né, que ele vai ali para o centro cirúrgico, mas enfim, pode ir para qualquer outro setor. O que não pode faltar na opinião de vocês? Eu ainda não comentei aqui. E o técnico de enfermagem tem que ficar de olho nisso. O que vocês acham? Faço ideia. O que está faltando? É algo assim, simples, entre aspas, que a gente lida muito, né? E que não pode faltar. Vamos supor que você está levando o paciente para o centro cirúrgico, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Vamos supor que ele não teve uma boa evolução, vai ter que voltar ali, né, para a mesa de cirurgia. Aí esse paciente entra ali, né, para realizar uma cirurgia cardíaca e sai com a perna operada. E aí? O Foi falha prontuário. onde? Exatamente, tá? Ó, até que eu vou mudar aqui. Eu não queria dar colinha para vocês. Mas o paciente, gente, sempre tem que ser transferido aí com o prontuário, tá? Tendo ali o registro de tudo, tá? Das informações relativas ao quadro clínico, os procedimentos realizados, a evolução de enfermagem, tá? As medicações. Então, o prontuário, ele, assim, seja para onde o paciente, para onde
quer que ele vá. O prontuário ele precisa ir junto, tá? Ali as informações que a gente tem do paciente. Às vezes a gente acha que, né, conhece o paciente, sabe o nome, sabe o quadro dele, mas são muitos pacientes, né? Nossa carga horária é muito extensa, então, assim, a gente está vulnerável ao erro. Então, assim, a gente sempre tem que se respaldar, tá? Seguindo sempre o prontuário, né? Olhando sempre os registros, registrando tudo também que a gente fizer, tá? E para o transporte de pacientes entubados, né? Principalmente os que estão ali com traque, enfim, seja o que for. É essencial que a equipe, tá, de saúde esteja ali nesse momento, tá? É importante conter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, e esses profissionais têm habilidades ali, né, para atendimento de emergência. Como eu disse, o paciente UTI, principalmente, né, os que estão ali sob ventilação mecânica, eles são muito instáveis, tá? Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Eu sempre cito aqui para vocês o exemplo de um paciente meu, né, que ele é dependente, assim, 100% da ventilação mecânica, e ele é home care. E sempre quando ele tem que ir para o hospital, a gente evita, né, mas sempre quando ele tem que ir para o hospital, assim, é uma equipe, né, com ele na UTI móvel, para estar fazendo esse transporte, né, dependendo de como você manusear ali o paciente, né, um pouquinho que você mexe com ele já fica todo secretivo, né? A saturação só vai caindo. Então, assim, a gente tem que ter essa destreza aí para lidar com esse paciente e a gente não pode estar sozinho, tá? É importante aí que contém aí a equipe com o médico, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro. Às vezes me perguntam, professora, isso acontece sempre, né? Não tem como eu saber, né? Se essa prática aí é colocada no dia a dia, mas assim, é o ideal, tá? Vamos lá para o próximo procedimento, né? Enfim, vamos falar sobre a conferência do carrinho de emergência, né? E para começar, vocês sabem o que é o carrinho de emergência, né? Qual que é a importância dele? Qual é o conhecimento de vocês aí em relação ao carrinho de emergência? Zero. O meu é zero. Então, gente, o carrinho de emergência nada mais é do que um móvel, né? É um armário ali planejado e ali contém todo o material necessário para a gente conseguir salvar ali uma vida, né? Em situações de emergência. E ele é parecido aí com o da imagem, ó. E assim, o carrinho de emergência está presente em todos os lugares ali que envolvam a saúde, né? Onde a gente menos espera, o carrinho de emergência está ali. Igual eu já trabalhei num banco de sangue e parece ser algo muito simples, mas lá nós temos também um carrinho de emergência, tá? E a revisão do carrinho de emergência, gente, deve ser sempre, né, ser feita no início de cada plantão. Como a gente está falando de UTI, né, o carrinho de emergência na UTI, toda vez, né, o enfermeiro, quando ele inicia o plantão, ele deve ali, né, revisar o carrinho. Se o carrinho foi utilizado, ele deve fazer a reposição de material imediatamente após o uso, né? Vamos supor que usou, estabilizou o paciente, vai lá fazer a reposição do carrinho. Tá? Como eu falei, eu faço depois. Não, a gente é vulnerável ao erro. Então, a gente não pode esquecer aí dessas informações. Essa função é do enfermeiro, exclusivamente então, dele. isso aí, apesar de ser, né, uma atividade exclusiva do enfermeiro, a equipe toda tem que estar por dentro, tá? Ajudando ali o enfermeiro, às vezes, né, tipo, o enfermeiro pode delegar essa função para outro profissional, embora, né, seja uma função ali, né, dedicada a ele, mas assim, a gente sempre tem que estar por dentro do carrinho de emergência, sempre fazer a reposição do material, tá? E início de cada plantão. Eu conheço profissional, né, que esqueceu de fazer revisão quando vê a medicação que tinha lá estava vencida, tá? Faltava umbu. Imagina ali quando você vai fazer massagem cardíaca no paciente, vai fazer ali, né, a ventilação, cadê o umbu? Imagina você perder ali uma vida por conta desses erros, tá? Então, assim, é muito importante a gente frisar isso, tá? A revisão do carrinho de emergência é o início de todo o plantão. Professora, isso acontece sempre? É realmente todo dia o enfermeiro vai ali revisar o carrinho? Bom, é o correto, tá? E como a gente está aqui para ensinar o correto, né? O correto é sempre fazer essa revisão aí a cada plantão,
tá? E essa reposição deve ser feita aí sempre também após o uso, tá? E eu falo para vocês agora os cuidados de enfermagem, tá? Com o carrinho de emergência. Foi o que eu falei, né? Todo mundo deve estar por dentro ali, né, do que tem no carrinho, né? Como eu falei, por mais que seja uma ação exclusiva do enfermeiro, toda a equipe tem que estar por dentro, né? Tanto a equipe médica, tanto os técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, vocês precisam conhecer o que tem ali no carrinho, tá? Todas as medicações, equipamentos, né? O que tem em cada gaveta, porque geralmente são quatro gavetas. Imagina você socorrendo ali o paciente, aí, né, você precisa pegar uma medicação, você não sabe em que gaveta está a medicação. Aí vamos supor que a medicação está na última, embora geralmente ela fique na primeira, mas vamos supor que ela está na última. Imagina até você procurar ali a medicação, pegar, porque a gente sabe que em situações de emergência o cuidado tem que ser rápido, né? Então imagina ali na hora, ali na pressa, né, no nervosismo, você não conhece onde está ali os equipamentos do carrinho, né, as medicações. Então assim, toda a equipe deve estar por dentro do que tem em cada gaveta, no que, né, qual que é a composição do carrinho, tá? Vamos falar agora da organização, né? Por mais que seja o enfermeiro que organize, né, a equipe também deve saber como é que é feita essa organização, porque a organização pode ser em ordem alfabética, em ordem numérica, né, crescente, enfim, ou pode ser ali através das cores, né, a padronização através das cores. Então, assim, a gente tem sempre que estar por dentro em relação a isso também. Por mais que tenha essas várias formas, né, de organizar o carrinho, a mais indicada é que seja em ordem alfabética, né? É mais fácil, né, do que por cores, enfim. Também deve ser sempre guardado, o carrinho deve ser sempre guardado em local de fácil acesso, tá? E não deve conter obstáculos que possam dificultar ali a locomoção ali na hora da equipe, né, utilizar o carrinho. Porque é o seguinte, o carrinho ele tem que ficar num lugar seguro. Vocês concordam comigo? Vamos supor ali que chega, né, um familiar para visitar ali o paciente, né, na UTI, e o carrinho está visível, né? Vamos supor que esse curioso aí, esse visitante curioso vai lá, quer saber o que é aquilo, né? Então, assim, por mais que tenha que ser guardado em um local seguro, né, ele precisa ser um local de fácil acesso. Imagina que você deixa o carrinho guardado lá e tem um monte de coisa na frente, um monte de mesa na frente. Então, assim, tem que ser prático, né? Ele tem que ficar seguro, porém um local aí prático para a equipe, quando precisar, né, ter fácil acesso aí ao carrinho, tá? E todo o material de consumo também deve estar, né, descrito em uma lista para facilitar a revisão, tá? Então, toda vez que o enfermeiro for ali, né, ou o técnico de enfermagem for ali revisar ali o carrinho, né, é bom sempre ter ali um checklist com tudo que tem no carrinho, tá? E ver também se tem, se falta algo ou se tem algo em excesso, né? Porque às vezes as coisas por estarem em excesso também atrapalha. Então, assim, a gente tem que sempre estar atento nisso, né? Igual ali no centro cirúrgico, né? Não sei se vocês sabem, mas quando, né, o paciente está ali numa cirurgia, né? Aí o técnico de enfermagem, né, ele conta quantas gases entrou, quantas luvas entraram, tá? Antes da cirurgia e depois ele também conta, tá? Tudo que entrou, vamos supor que entrou ali 50 materiais. No final da cirurgia, os 50 materiais tem que estar ali, tá? Não sei se vocês já ouviram casos aí, né, da equipe esquecer compressa dentro do paciente, algum equipamento dentro do paciente. Isso não pode acontecer, tá? Então, esse checklist também é muito importante, tá? Em relação à conferência, né, tem que estar também atento aos prazos de validade, né, ver se o desfibrilador está ali, né, funcionando bem. Imagina ali você vai desfibrilar um paciente e ele não está funcionando, né? Então, assim, a gente tem que estar atento em relação a isso também, né? Porque além de a gente pôr a vida do paciente em risco, se a fiscalização ir em cima dá maior merda. Então, assim, a gente tem que estar atento aí, se respaldar de todas as formas, tá? E como eu falei, o carrinho ele é prioridade do enfermeiro, portanto, né, ele tem que estar sempre atento ali, né, para que no momento do uso não ter falhas, mas a equipe também tem que estar por dentro aí de tudo, tá?
Agora eu vou falar dos materiais que tem ali no carrinho, né? Por ser um carrinho de emergência, o que vocês acham que tem ali nele? Qual que é o material, os principais materiais ali do carrinho de emergência? Me digam aí. O que não pode faltar? Tudo bem que vocês já estão vendo aí, né? Mas não é só isso não, tá? Tem uma tábua acoplada ali no carrinho para auxiliar ali quando for realizar uma massagem cardíaca, né? Ali a gente tem um frasco coletor de secreções, tá? Ou aspirador elétrico, porque no caso do aspirador portátil, né? Ele já vem ali com o coletor acoplado. Tem que ter ali, né, o desfibrilador, tá? Mas além disso, o que tem que ter? Antes de eu passar para o próximo slide, na opinião de vocês, o que tem que ter? A Ana mandou no chat aí. Não, mas ela... Sim, desfibrilador, mas mais o quê? Será que medicação é necessário? Será que é só o desfibrilador que é importante? Não, medicação também. Aí eu coloquei, é bastante, tá, gente? Aí eu coloquei as principais medicações, tá, que tem no carrinho. É bastante, né? Depois vocês deem uma olhadinha aí para ver se vocês conhecem. Mas, né, a gente tem aí as principais, né? Que é a adrenalina, né? A gente tem o Virotec, a gente tem soluções, né? Como cloreto de sódio 20%. A gente tem glicose, dopamina, enfim, né? Heparina, xolocaína. A gente tem vários medicamentos e soluções aí, tá? Eu não vou aprofundar, falar, né, a função de cada um, mas se vocês ficarem com dúvidas, eu tenho uma lista, tá? Falando para que serve cada medicamento, eu posso estar enviando para vocês. Mas assim, não precisem decorar, tá? Não precisa decorar a medicação, porque isso aí, né, esse negócio de decorar, a gente sabe que não é muito legal, no dia a dia a gente vai pegando aí, né, e vai sabendo aí para que serve cada medicação, mas assim, é importante saber, né, quem quiser aí essa lista para dar uma olhada, eu posso estar enviando para vocês, tá, mas eu não vou cobrar nome de medicamentos na prova, função, mas eu coloquei aqui para vocês porque eu acho importante vocês terem noção, pelo menos aí, né, das principais medicações, tá? E além dos medicamentos, é necessário que o carrinho contenha, né, materiais como gases, catéter intravenoso, eletrodos, agulhas descartáveis, garrote, scalp, ambu, seringa descartável, esparadrapo, catéter de aspiração, catéteres de oxigênio, luvas, equipos, enfim, são vários componentes, né, ali no carrinho. Mas aí eu coloquei os principais, tá? E eu coloquei mais ou menos aí, gente, a disposição do carrinho para vocês darem uma olhadinha, ó. Geralmente o carrinho tem 4 gavetas, tá? Vou pegar o lapisinho aqui para circular para vocês, ó. E o carrinho, ó, tem sempre rodinhas, né? 4 rodinhas. Sempre tem que ter um compartimento inferior ali pra gente apoiar, né? Alguma coisa. Tem a tábua aí auxiliar para massagem cardíaca. A gente tem o tampo aqui também. A gente tem o suporte, a gente tem o pedestal do soro, né, que é muito importante, né, o suporte. Aqui também, ó, vocês podem ver que a gente tem o suporte para o cilindro, tá? É um carrinho bem compacto, mas se você parar para observar, né, ele é bem completo, ó. Aqui a parte de trás, né, tem as tomadas, que é muito importante, tá? É basicamente assim, tá? Mas o carrinho, a gente vai depender ali de cada unidade, tá? Ele pode variar, como eu falei, né, a forma de fazer a organização, né? Pode ser em ordem alfabética, por cores, então, assim, é muito relativo. Aqui eu coloquei o que geralmente tem em cada gaveta, ó. Nessa primeira aqui, na primeira gaveta, geralmente são as medicações, tá? Que foi aquela que eu mostrei para vocês.
Na segunda aqui, né, tem material para punção, equipo. Nessa terceira, né, tem os soluções, tá? Nessa quarta aqui a gente tem a gase, enfim, tá? Como eu falei, a disposição ela vai ser muito relativo, né? Cada setor ali vai organizar o enfermeiro da unidade ali, né? O supervisor, ele vai estudar ali a melhor forma, né? De como organizar o carrinho. Mas geralmente na primeira a gente tem as medicações. Nas outras, né? É relativo, mas assim, se na primeira tem a medicação, é importante que na segunda tenha o quê? Material para punção, né? Então, mas é basicamente isso, tá? Coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Tá, peraí. Passar pro fora. Ai, peraí, gente. Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Aí, vamos lá. Agora eu vou falar de outro procedimento, né? Esse vocês, técnicos de enfermagem, realizam bastante, que é a coleta de sangue, né, para hemocultura, né? E qual que é a finalidade desse procedimento, né? Você coletar ali o material para detectar, né, e identificar a presença de um micro-organismo na corrente sanguínea. É lógico que o técnico de enfermagem ele só vai fazer a coleta do material, tá? Depois o laboratório, né, que vai ficar responsável aí, né, pelo resto. Mas, assim, é um procedimento que vocês realizam, né, e os materiais necessários, é luva de procedimento, garrote, álcool 70, frascos para hemocultura, gás estéreo, né, as agulhas, scalp, tá? Aqui eu não coloquei o procedimento a fundo, né, de como ele deve ser feito, que isso vocês vão aprender mais em estágio e provavelmente também semiotécnica. Vocês antes aí da pandemia tiveram semiotécnica? Que aí vocês aprendem na prática aí, né, como funcionar uma veia. Já tiveram essa disciplina? A gente estava estudando. Ah, tá, e foi interrompido, né? Ah, não, vocês estão Isso. estudando? Vocês estão estudando. Ah, tá. Então, depois vocês vão estar dominando isso aí, principalmente na hora do estágio, né? Tanta veia que vocês vão funcionar aqui. Mas, assim, tem os cuidados de enfermagem que eu tenho que ressaltar com vocês, né? Em relação a esse procedimento. É manter o frasco de hemocultura sempre em temperatura ambiente, tá? Escolher ali sempre o melhor acesso venoso, né? Na opinião de vocês, qual que é o melhor acesso venoso aí para coleta? Já que vocês já tiverem uma introduçãozinha na disciplina. Alguém sabe? É o quê? Qual que é o melhor? Eu falei aí que a gente tem que escolher o melhor acesso venoso para coleta. Na opinião de vocês aí, qual que é o melhor acesso, né? Como a gente deve escolher o melhor acesso? O local? Oi? O local? Isso. Onde a gente deve fazer? É, no braço aqui, né? No... Ai, meu Deus, como fala? Essa juntinha aqui. Mas Do quais que braço. são as veias? Então, Qual que assim, é o eu acho que nome da... a gente não chegou assim estudar profundo sobre isso, né? Eu acho, não tô lembrando. Então, gente, a gente tem que dar preferências, né, por veias no membros superiores, tá? No antebraço. Porque ali os catéteres, eles ficam melhores acomodados ali, né? E geralmente os melhores acessos é nessa região, tá? Então a gente sempre tem que dar ali, né, preferência ali para o antebraço, né? Depois a gente pode dar uma olhadinha também no dorso da mão, mas também é bem relativo, né? Tem paciente por estar bastante tempo internado, né? A veia dele vai ficando seca, fraca, então assim, é muito difícil a gente escolher um acesso bom, né? Ainda mais ali para comportar um catéter. Mas, assim, sempre dá preferência nos membros superiores, pesquisar ali, né? As veias, que são a cefálica e a basílica, tá?
a gente também, se não tiver as veias ali, né, visíveis, veias boas, calibrosas, né, porque para suportar, né, a solução, medicação, tem que ser veias, dá preferência para as veias calibrosas. Se ele não tiver veias calibrosas, né, procurar ali no dorso da mão. Como eu falei, isso vai ser bastante relativo, mas a gente tem que dar preferência aí para o antebraço e dorso da mão, tá? Mas eu não vou aprofundar muito, né? Vocês provavelmente vão ter esse conteúdo mais a fundo, tá? E agora, gente, vamos falar de monitorização cardíaca. Vocês sabem o que é a monitorização cardíaca? Alguém sabe responder? Ó, tem uma colinha para vocês aí, ó. O monitor aí na imagem. Então, não é só os batimentos, né? Mas é um dos parâmetros. Gente, a aula vai cair daqui a 1 minuto, tá? Então, se me cortarem, vocês entrem de novo lá naquele link, tá? Mas primeiro vamos falar do conceito, né, de monitor cardíaco. E o que é um monitor cardíaco, né? É um aparelho